É com muita alegria que a gente recebe a todos na segunda-feira para esse encontro de renovação das energias, do nosso encontro com essa casa de oração, onde a espiritualidade está aqui de braços abertos, nos esperando, para que a gente reabasteça a nossa carga vibratória, a boa sintonia, para que a gente tenha uma semana de paz, de tranquilidade, né? Então, é bom que a gente desligue os nossos obsessores eletrônicos, não deixa nem no modo avião, não, desliga mesmo, que é para fazer uma conexão limpa com a espiritualidade, para que a gente saia daqui abastecido dessa energia positiva, dessa qualidade de fé, que com certeza vai nos dar uma semana muito satisfatória, sabe, uma semana iluminada, que a gente vai atravessar e enfrentar o que vier de dificuldade, com alegria, com um sorriso nos lábios, que é isso que a gente procura. Juliano vai fazer a leitura inicial. Boa noite a todos. A mensagem do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Diferença. Eis que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado nesse versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo envolve sempre, e quem evolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhes os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Que assim seja. Vamos fazer a prece inicial. Deus de misericórdia, Jesus, Mestre amado, Francisco de Assis, patrono dessa casa, nossos mentores, espiritualidade amiga, agradecemos a oportunidade de mais uma noite de estudos, que o nosso palestrante possa ser intuído, assistido, orientado, e que as palavras nos toquem o coração e que sejam transformadoras na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Estamos recebendo nosso amigo Zé Henrique, e hoje ele trouxe um tema: irai-vos, mas não pequeis, não acrescentai o sol sobre vossa ira. Muito obrigado pela presença, meu amigo. Boa noite, queridos companheiros. Muito bom estar com vocês para mais um estudo que a doutrina espírita nos proporciona, e que possamos tirar os frutos necessários para o entendimento, para a compreensão e, consequentemente, a nossa evolução. Nosso amigo aqui falou: meu Deus, que título grande, não vai caber aqui no meu celular. Irai-vos, mas não pequeis, não acrescentais o sol sobre a vossa ira. Então, quando analisamos isto é de uma profundidade incrível. Isso é atual, é humano, porque é uma carta, é uma epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4.
Interessante, sou suspeito em falar, porque eu sou um admirador profundo de Paulo, a profundidade disso. Então, Paulo está a nos dizer: sintam raiva, mas não pequeis. Então, ele está nos mostrando que a raiva é inerente a todos nós. Alguém não sente raiva? Muitas vezes usamos outros termos. Não, eu me irritei, eu me aborreci, eu me amuei. Ora, gente, sentiu raiva. Qual o grande problema? Nós temos uma certa restrição a determinadas coisas quando elas são fundamentalmente importantes. Tanto que Paulo nos diz: irai-vos, sintam raiva, porque é um sentimento humano. E diríamos mais, é um sentimento que nos mobiliza. Vamos dar um exemplo? Eu vou fazer aqui uma prova de atletismo de 100 metros rasos. Treinei. Chego lá e perco a prova. Vou sentir raiva. Meu Deus, eu treinei tanto. Por que eu não venci esta prova? Mas esta raiva vai me mobilizar para que eu treine mais. Olha que coisa interessante. Daí Paulo ter dito: sintam raiva. Agora ele complementa aqui: não acrescentais o sol sobre a vossa ira. Podemos aprofundar uma definição para isso. O que Paulo quis dizer? Sabemos que o sol, ele é rico em fluido vital, em ectoplasma, neutrinos. O sol nos abastece. Ora, se o sol é rico em ectoplasma, estamos sempre sendo banhados por ectoplasma. Fluido vital, energia, fluido animalizado. Mas se a gente se remontar a André Luiz nos diz que ectoplasma e pensamento estão muito próximos. Sabemos que o pensamento é matéria, são ondas eletromagnéticas. Então há sim uma aproximação muito grande entre o ectoplasma, o fluido vital, e o pensamento. O pensamento é energia. Mas aonde há pensamento, geralmente o pensamento ele não surge sozinho. Sempre vem acompanhado de um sentimento, de uma emoção. Como estamos falando de raiva, então já começamos a tirar aí uma conclusão. Sol, ectoplasma, emoção, raiva. Daí Paulo ter dito: não acrescentais, não potencializais a vossa ira. O que ele quis dizer com isto? Quis dizer para que nós sejamos criaturas vigilantes. Somos contrariados, sentimos raiva. Quem não sente? Quando há uma adversidade, sentimos raiva. Quando falhamos, fracassamos em qualquer projeto, sentimos raiva. Qual o grande problema disso? O problema está transformar esta raiva numa fúria. E aí então vamos partir para um outro terreno. O terreno da violência, o terreno da agressividade. É a raiva potencializada, ou seja, houve um acréscimo sobre esta ira. Portanto, temos que estar atentos. E quando mais treinamos, mais vamos observar. É algo interessante, porque o treinamento vai ampliar ou amplificar as nossas consciências. Nossas consciências amplificadas seriam estados amplificados da consciência, vai nos proporcionar no dia a dia
o entendimento, a compreensão e a observação das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Não vamos fazer força. Será algo natural, tanto negativamente quanto positivamente. Mas o que estamos aqui a tentar dizer é que estejamos atentos às nossas emoções e não as transformemos em algo gigantesco, que é o que nós estamos vendo. Este capítulo, e aqui vai uma recomendação, de um livro que eu tenho explorado bastante em minhas apresentações, Reconstruindo Emoções. É o primeiro livro da psiquiatra Nise da Silveira, que foi aluna de Jung, Carl Gustav Jung, que foi discípulo de Freud. A doutora Nise, ela se manifestou pela primeira vez através de Iraci, minha amiga, lá da Barra da Tijuca. Estarei com ela agora dia 29, um outro tema sobre fibromialgia, que ela me convidou, e ela é a médium. Qual a grande apoteose de Nise? Nise, ela transformou, revolucionou os tratamentos nos hospícios, nos sanatórios, que eram tratamentos bárbaros, medievais. O que ela levou para os hospícios? O amor, o tratamento respeitoso, o carinho aos dementes mentais. Então ela foi realmente uma grande missionária. E esse livro nos traz um capítulo, Fúria Oculta. E se nós remetermos isto para a psiquiatria, nós vamos encontrar lá uma terminologia adequada, que seria transtorno explosivo intermitente. Não é difícil entender. Aquelas criaturas que estão calmas e de repente explodem de raiva, quando são contrariadas, quando são advertidas, em quaisquer situações. Isso é patológico, porque essa explosão intermitente pode levar a uma situação muito desfavorável, a agressividade. O que estamos vendo por aí, né? Então é uma doença, a fúria oculta, que ela precisa ser entendida e compreendida por todos nós. Porque muitos furiosos estão dentro de casa. É o filho que explode. Aí vem a família, passa a mão por cima, contempla e diz, não, ele tem personalidade forte. Não é personalidade forte, ele é um furioso. Muitas vezes chuta a parede. É um mecanismo de evasão do ego. Como não pode chutar o pai e a mãe, chuta a parede, chuta um animal, maltrata, quebra um copo, arremessa um objeto. E isso, companheiros, passa a ser frequente. Porque estamos falando de uma patologia, de uma doença mental, de uma fúria. E de onde vem isso? A característica da criatura que ela traz de existência anterior. Aonde houve um tipo de manifestação furiosa. Portanto, isso é um grande aviso, uma grande advertência a pais, mães, avós, cuidadores, com relação àqueles que habitam, porque temos que tratar, temos que levar a um profissional especializado, porque isso é perigoso. Vá lá que puxe lá uma arma, uma faca, seja o que for, naquele momento de fúria, e não podemos esquecer daqueles irmãozinhos acolitados a este processo. A obsessão é algo que precisa ser sempre entendida, principalmente nos dias atuais,
Os espíritos estão invadindo, sabem por quê? Eles estão perdendo o império deles. A Terra está se transformando. As criaturas humanas estão buscando outros caminhos de entendimento, de compreensão, de espiritualidade, de religiosidade. Isso está acontecendo, claro que isso é gradativo, é paulatino, mas faz parte do processo evolutivo, do orbe. Estão havendo degredos. Muitos espíritos que estão partindo não retornarão mais. Virão outros em substituição a esses, mais credenciados. É a geração nova. Para exatamente alavancar este orbe que está saindo da condição de provas e expiações para a regeneração. E se estamos aqui como missionários, porque cada um de nós é um missionário, de levar a palavra, de levar a orientação, de levar o conforto, de levar o consolo, seja de que forma for. Então nós temos responsabilidade. Não podemos cruzar os braços e começar a alegar. Não é bem assim, tadinho, o pai se separou da mãe, é uma revolta, a gente entende, tudo bem que a gente entende, mas não podemos fechar os olhos a algo extremamente importante, uma fúria, a fúria oculta. Então, a nossa querida Nise da Silveira, ela nos diz o seguinte: o indivíduo transita por incontáveis situações no cotidiano, em que ocorrem variáveis sentimentos que identifica como alegria, tristeza, raiva, e continua a manter o controle normalmente sobre si. Então a nossa querida Nise está a nos dizer e a relatar o que nós conhecemos como processos neuróticos. Todos nós somos neuróticos, de alguma forma. Medo, culpa, raiva, ódio, intolerância, impaciência, isso são neuroses. O que é isto? Eu gosto muito da definição do Jung, que ele diz que são energias psíquicas carregadas de emoções que todos nós trazemos. Ele deu um nome a isto, complexo. E esses complexos, eles vêm à consciência, ou atraídos por estímulos, ou quando a própria criatura abre o canal para que isso surja. Então, esses complexos, quando nós controlamos, de alguma forma, caracteriza o que a gente chama de neurose. O quadro psicótico é diferente. A criatura não controla. Ela surta. Há o que chamamos de cisão da personalidade ou fragmentação. É como se outra personalidade surgisse. Então estamos falando de uma fúria. A criatura é aparentemente tranquila. Quando existe algo que a estimula, ela entra em fúria, perde o controle, pratica uma série de insanidades. E às vezes, quando isso passa, cai em si, vem a culpa, vem a frustração, vem a vergonha, vem o arrependimento. Por que eu fiz isto? Por que eu falei aquilo? Eu não queria ter dito isso, mas disse. Isso é um outro grande equívoco. A gente tenta sempre empanar o erro. Tentamos sempre criar desculpismos. Eu não queria ter dito isso. Como não? As palavras, como diz o Evangelho, mostram o de que está cheio o vosso coração.
Então a gente fala porque sente, porque pensa e traduz isso nas palavras. Então não existe isso, não queria ter dito. Quando a pessoa diz isso, é porque ela cai em si. Ela se arrepende, ela se envergonha, ela se culpa, entra num estado de frustração, muitos caem na baixa autoestima, mas o processo continua, necessitando uma abordagem que requer o bom senso dos pais, das mães, da família, e não ter vergonha de levar um filho a um profissional qualificado, que isso precisa ser trabalhado, essa potencialização. Tanto que a Nise nos mostra aqui o quão somos criaturas duais. Somos duais. Nós oscilamos entre a alegria e a tristeza. Ora estamos alegres, ora estamos tristes. Nós oscilamos entre a raiva e a mansuetude. Ora estamos mansos, mas ainda não somos os bem-aventurados que herdarão a terra. Apenas estamos encobrindo algo que está efervescente dentro de nós, aguardando um mínimo estímulo para mostrarmos o quão somos furiosos. A raiva. Então, companheiros, nós que já temos uma condição, uma consciência, o que precisamos fazer? Observar, autoanalisar. Não há vergonha nenhuma sentirmos raiva. Isso foi reprimido na infância, reprimido por alguns segmentos religiosos, inclusive. Não, é pecado. Como o pecado ser inerente à raça humana? Absolutamente não. O que precisamos é controlar. O que precisamos é minimizar. Nós temos o livre-arbítrio de entender e compreender nossos momentos de raiva, de irritabilidade, de agressividade até. Quando, de repente, soltamos uma palavra chula, uma topada na rua, a gente se irrita, a gente sente raiva. Portanto, isso é fundamental. Então, nós, basicamente, somos criaturas que oscilamos tristeza e alegria, tanto que o Mestre Jesus já nos adverte. A vossa tristeza converter-se-á em alegria. Olha que coisa maravilhosa. Tristeza ainda é um sentimento humano. Não é nenhuma vergonha ter tristezas. Diante das perdas, diante das separações, diante das desventuras. Mas dia chegará que nós vamos compreender esses momentos que são necessários. Porque, vejam bem, é da tristeza que nós vamos chegar à alegria. A alegria não surge do nada, não vai cair de paraquedas. Não, é um trabalho. Só seremos alegres quando compreendermos a tristeza que habita em nós. Nós seremos serenos, só seremos serenos quando compreendemos a raiva que está em nós. Olha que coisa extraordinária. Então, a necessidade de termos esses sentimentos ditos negativos. E aqui, então, a nossa querida Nise nos fala. Vêm os sentimentos, as emoções, e todos permanecem sob o seu arbítrio. Às vezes, um estado de irritabilidade o envolve. E ao senti-lo, até certo ponto, é natural e saudável. Olhem como a psiquiatra espírita agora nos dá o caminho. É saudável.
Como raiva é saudável? É saudável. O grande problema é que não sabemos utilizá-la em nosso benefício. A raiva vai nos mobilizar a sair da inércia, a sair da zona de conforto. Ansiedade também. É uma patologia? Estado ansioso de ser? É. Mas a ansiedade também vai nos mobilizar a atuar, a executar. Porque o ansioso é irrequieto, o ansioso quer, muitas vezes, que as coisas funcionem da sua forma. Então ele luta para que as coisas se cumpram. Então nós temos que mudar esta visão. Isso é detestável, isso é deplorável, isso não pode acontecer com o espírita. Aí de repente ele vai sentir raiva. Meu Deus, eu espírita sentindo raiva? Ainda bem. Olhem Paulo, irai-vos, mas não pequeis. Então, é natural e saudável, porque impulsiona o indivíduo a enfrentar determinadas circunstâncias e a tomar decisões, cuja função qual é? É de autoproteção. No fundo, esta manifestação é para nos proteger. É para sairmos da apatia, da inércia, do desânimo, que aí caracteriza, muitas vezes, um estado depressivo. É sairmos das mesmices e agirmos mediante um sentimento que passa a ser útil. Através da irritação mais intensa, o indivíduo passa a sentir a raiva. E age impulsionado de forma a solucionar a situação que gerou o incômodo. Então vejam como a psiquiatra nos coloca. Uma irritação, o indivíduo sente raiva e aí ele busca uma solução que gerou aquele incômodo. Mas, algumas vezes, a criatura procura ocultá-la. Pois desde a infância aprendeu que era errado sentir raiva. Nós sabemos que isso ainda é muito comum nos nossos processos educacionais pedagógicos. Até porque falta muitas vezes conhecimento. Ainda estamos atrelados a determinados processos de querer impor uma moral que, em verdade, apenas encobre todas essas questões negativas. Então, fomos educados nesse sentido, que sentir a raiva é errado. E o que acontece? Vamos reprimindo os sentimentos. Ficam lá guardados. Ficam abarrotados. Toda vez que queremos manifestar uma ira, vem uma advertência, muitas vezes massacrante. Olha, é errado, isto é pecado. Ou então, isso é obra do demônio. E vamos reprimindo, vamos acumulando os sentimentos que vão se somando. É o complexo, é a neurose. Vai tomando corpo. Vamos somatizando as emoções negativas, porque expressá-las é um erro, é um pecado. E para onde esse transbordamento vai? Para o corpo. O bendito corpo. E começam, então, os processos de somatizações, que se manifestam de diversas formas, ou de sintomas desagradáveis, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, baixa imunidade, abrimos oportunidades para invasores microbianos, as viroses, e adoecemos, sem sabermos por quê. Isso é o mais grave.
porque estamos reprimindo sentimentos, porque nos disseram e nos orientaram que aquilo é pecado, que aquilo é errado. Agora, não vamos também, por conta disso, potencializar e acrescentar e aquecer o sol sobre a nossa ira. Então tem que haver um equilíbrio, um entendimento, uma compreensão, para que a gente possa, pela autoavaliação, tentar abrandar aquilo. Então esse acúmulo vai acabando e gerando transbordamentos para a área física, não podemos esquecer isso. E isso gera uma série de enfermidades. Inclusive, o que chamamos de autopunições. Eu senti raiva, isso é detestável, por que eu fiz isso? Eu errei. A criatura começa a se depreciar, começa a se diminuir, começa a perder a sua estima. E sem saber, essa criatura começa a desenvolver anticorpos contra si própria. A autopunição mental gera uma autopunição física. E aí estamos caracterizando o que chamamos de doenças, hoje muito frequentes, autoimunes. E ficamos perambulando pelos consultórios médicos, em busca de uma solução que está dentro da criatura, reprimida, recalcada em seus sentimentos. Temos que entender isso. É uma mudança paradigmática, revolucionária da medicina, da psicologia. Estamos falando da medicina da alma, estamos falando da psicologia da alma. É a mudança. As mudanças estão acontecendo, a visão precisa se ampliar em tudo e para tudo. É o que chamamos de uma visão holística, ou seja, não conservadora, não reducionista, como normalmente vem acontecendo. E toma um remédio daqui, e toma um remédio dali, não melhora, culpa o médico, procura outro médico, e a criatura fica sempre enferma. Até porque também falta aos profissionais esse grau de espiritualização do médico que precisa sair daquela visão estreita, acanhada, alopática. Não que o medicamento não seja importante, mas ele não será a solução. Muitos vão redarguir. Ora, mas eu tomei o remédio e melhorei. Será que melhorou? Vocês já ouviram de processos de deslocamento? Sai de uma área frágil e vai para outra. Sai de uma infecção pulmonar e vai para uma infecção urinária. Sai de uma infecção urinária e vai para uma doença autoimune. E cada doença tem que ser tratada dessa forma quando o processo está no espírito. No espírito que acumulou, no espírito que somatizou. Então, o doutor Anísio diz aqui, embora a raiva seja uma das emoções mais intensas que o ser humano vivencia durante toda a jornada terrena, e realmente é uma das emoções mais intensas, há grande dificuldade em lidar com ela. E ela nos traça aqui o caminho. Enfrentá-la de forma saudável e na medida certa. Torna uma aliada na evolução. Vejam como isso é revolucionário. Enfrentar a raiva de forma saudável. Irai-vos, mas não pequeis. Ela será uma grande aliada na tua evolução, na tua motivação, na tua mobilização. E diz ela aqui, normalmente na educação infantil, muitos pais, como educadores,
orientam as crianças e os jovens a combater a raiva como algo ruim, algo prejudicial, algo errado, por não compreenderem. Outros educadores, prestemos atenção a isso, no momento da raiva da criança ou do jovem, instigam-no de forma desafiadora, gritando com eles, fazendo-os se sentirem mais impotentes e assim desencadeando a agressividade verbal e física para tudo vencer na força e no grito. Será que nós já testemunhamos isso? Será que nós já não agimos dessa forma? Quando um filho se destempera, chuta um balde, chuta um gato, esmurra a parede e a gente passa a gritar com ele por não compreender essa manifestação que precisa ser aplacada, suavizada por falta de orientação. Vem cá, meu filho, sente-se aqui, acalme-se, vamos conversar, vamos dialogar. Esse seu sentimento, se ele puder absorver esse ensinamento, é raiva, meu filho. Uma raiva que você tem dentro de você. Você precisa trabalhar um pouco mais, se controlar um pouco mais. Teu papai está aqui, ou tua mamãe está aqui para te ajudar. Gente, é o que está faltando hoje. Educação, diálogo. Não se tem visto mais isso. Você penetra hoje nos lares, cada um está num canto, com o celular na mão. Incrível. Vocês já ouviram falar de informatose? É uma doença contemporânea. É uma doença daqueles que estão absortos no celular, no tablet, no computador. O pai, a mãe e os filhos. Eu, às vezes, vou a um restaurante, o que eu vejo é isso. O pai com celular, a mãe com outro, o filho ou os filhos com outros celulares. Não há diálogo. Cadê o diálogo? Está no celular, está no site. Sabe lá qual site que essa criatura está entrando? Então nós estamos vivendo momentos de informatose. O obsessor eletrônico. É, o obsessor eletrônico. Eu ia chegar lá, porque ainda tem a contemplação espiritual. Influi os espíritos em nossos atos e pensamentos? Muito mais do que imaginamos. A tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Informatose. Ainda tem uma doencinha acoplada a isso, que eu dei o nome, WhatsApp-ose. Então, hoje, as criaturas não estão interagindo. Estão vivendo, inclusive, momentos gravíssimos de solidão. Porque não há interação, não há interconectividade. Cada um está vivendo o seu mundo próprio, infeliz, isolado, insatisfeito, ansioso, depressivo. Eu pergunto, qual a razão de que a cada 40 segundos alguém está se matando no planeta? Vocês já pararam para pensar nisso? Quantos aqui, agora, nesse instante que estamos aqui fazendo a palestra, já não se mataram? E nós não temos ouvidos, nem olhos para ver isso. Porque muitos nem sabem. Mas a obrigação da doutrina espírita é mostrar. E os espíritos já se manifestaram lá no passado, abrindo essa perspectiva, que haveria um alto índice de suicídios na regeneração, principalmente entre os jovens. Os jovens estão se matando. Por quê? Porque falta carinho, falta diálogo, falta freio, que o jovem precisa, ele precisa se sentir seguro.
O pai chega do trabalho, vai ver o futebol. A mãe chega do trabalho, vai ver a novela. E o filho vai para o computador. Então, o distanciamento está acontecendo dentro de casa. E quando esse jovem que traz essas predisposições de uma fúria, de uma raiva, os pais cruzam o braço e dizem: não, mas isso é normal. Isso tem um nome, chama-se normose, a patologia da normalidade. Há um consenso, esse consenso geral gera uma norma que gera um hábito. Nós estamos vivendo momentos normóticos, onde o erro é privilegiado, com desculpismos, escapismos, que interessam a criatura humana. E aí volto a reforçar o que foi dito. Cadê o diálogo? Não temos que viver os momentos castradores do passado, da imposição, da severidade, da crueldade, da época da palmatória. Pois é, não está muito longe isso, não. Agora, não podemos viver essa liberalidade, essa permissividade que está acontecendo no nosso meio. Temos que encontrar um caminho de equilíbrio, o chamado caminho do meio, que o Buda falou tanto. O caminho do meio. Então, existem educadores que, diante da raiva, ainda agridem mais ainda o filho que se sente impotente, se sente agredido, violentado, magoado. E o que é mais grave, vai transferir isto para a adolescência, para as suas relações sociais. Muitas vezes, essas crianças estavam acostumadas a ouvir um sim, e vem a sociedade e diz um não. E esse não, que eles não estão acostumados, faz eclodir essa fúria, essa raiva. É o que a gente está vendo aí. Por que será que um jovem entra numa sala de aula com um fuzil, com uma metralhadora e mate tantas criaturas inocentes, entre aspas? Porque sabemos que dentro da lei de causa e efeito não existem vítimas. Então nós temos que repensar tudo isto. Sabem por quê? Porque nós somos os detentores de uma doutrina explícita, consoladora e redentora. E cada um tem uma missão, que não é simplesmente vir à casa espírita, receber a dádiva, a bênção, receber o passe, tomar água fluidificada e sair daqui refeito. E chega lá fora, a mínima contrariedade, volta a ser o homem de antanho, porque ele não se modificou. Eu não vejo nenhuma doutrina salvadora, porque a salvação está na criatura. Somos nós que nos salvamos, desde que saibamos buscar os legítimos caminhos. Porque é muito fácil, companheiros. Ah, Jesus salva. Jesus alguma vez disse que salvava? Tua fé te salvou. Mas é muito fácil o processo que denominamos de transferência. E nós ficamos na apatia, na inércia, na mesmice, aguardando o milagre, porque Jesus salva. Porque santo tal salva. Porque o nosso mentor Francisco salva. A salvação está em nós. Está em nossas mudanças. E para mudarmos, temos que entender o que precisamos mudar. Se esta raiva for
nos arvoramos for intensa, ninguém vai chegar e vai abrandar a raiva por nós. Nós é que temos que fazer isto. Temos que compreender que tudo está em nossas mãos. Para isso, o Pai maior, o amantíssimo Pai, nos deu o livre-arbítrio, para que nós possamos fazer as nossas escolhas, para que nós possamos decidir. Mas, em contraposição, outros pais, de forma justa e saudável, ao presenciar a manifestação da raiva, propõem compreendê-la de forma construtiva. Não é isso que a gente quer? Por que não nos inserimos nisso? E aí, como disse, auxiliam a criança ou jovem a entender o que gerou a tal explosão. Então é o que eu disse, botar a criança sentada, meu filho, por que você está com raiva? Qual a razão? Fazê-lo compreender o sentimento que ele está demonstrando. E aqui a doutora Anísio nos coloca alguns exemplos. Geralmente a raiva foi provocada por uma sensação de impotência. Quando nós nos sentimos impotentes diante de algo. Eu queria fazer isso, não consegui. É a raiva de nós mesmos. E muitas vezes também culpamos o outro como responsáveis da raiva que estamos sentindo. Olha como isso é doentio, impotência. Ou então vergonha. Meu Deus, por que eu fiz isto? Que ato de desmando meu. A pessoa começa a ter vergonha e sente raiva. Ansiedade. Acabei de falar sobre isto. Isolamento. Isolamento leva a uma situação de raiva. A criatura, para se proteger, torna-se antissocial, não quer absolutamente interagir com o outro, dá o seu ego, egocentrismo. A criatura se isola, sente raiva. Que sensação de perda. Como isso é difícil saber lidar. Meu filho, pai, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Então nós temos que trabalhar com o filho essa sensação de perda. Porque absolutamente nós não perdemos nada. Será que perdemos? Eu perdi meu filho. Ele era seu filho? Não. Ele estava filho. Porque a perda, ela está ligada ao que chamamos de apego. Que é, segundo Pierre Weil, educador francês, psicólogo, o apego é a raiz de todo sofrimento humano. E o apego leva ao medo. Medo de perdermos aquilo que a gente pensa que é nosso. Nós temos medo de morrer, temos medo de perder o ente querido, temos medo de perder o afeto da mãe, do pai, do namorado, do marido, porque somos apegados. Chamamos isso de apego sentimental. E existe um apego mais grave ainda. É o apego às nossas crenças, das quais não abrimos mão. Somos apegados às nossas regras que nós determinamos como leis, as leis do ego, regidas pelo egoísmo. Como ainda somos egoístas. Está lá no Livro dos Espíritos. Qual o vício mais radical? Kardec perguntou. Os Espíritos responderam a ele: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Qual a raiz do sofrimento humano? O apego. Portanto, temos que conhecer tudo isto. E o medo, gerado pelo apego, leva aos quadros de estresse,
aos quadros de ansiedade, aos quadros de depressão, de raiva. O que fazemos para compensar aquilo que está reprimido dentro de nós, até por questões educativas? Nós tentamos compensar. Ou compensamos pela agressividade, pela violência, pela imposição, pela dominação, ou então reforçamos o apego. E aí ficamos naquele feedback, retroalimentação negativa. Como diz André Luiz, fixação mental. O apego é uma grande fixação mental. E ficamos nutrindo ao derredor do nosso ponto nevrálgico. E vamos levar isso, pelo processo desencarnatório, para o mundo espiritual. E lá não tem um corpo, que é um grande esconderijo. Lá vamos estar diante de nós mesmos, da nossa realidade. Recapitulação. Recapitulamos tudo, como um filme ultra rápido. Está muito bem descrito no livro A Crise da Morte, do grande cientista Ernesto Bozano, analisando a recapitulação. É um filme. Aí não podemos nos enganar. E vem o grande desapontamento de não termos cumprido o mínimo daquilo que programamos antes de encarnar. Porque é assim que tudo funciona. Nós fazemos as escolhas, só que a gente chega aqui, no corpo, como encarnados, a gente esquece. Não deveríamos. Até porque são as nossas escolhas. Por isso a transmigração, o ir e vir. Temos que reencarnar. Temos que aprender. E ainda aí a grande lição, que eu chamo a bendita lição, que é a dor. Não há outro jeito. Ninguém se melhora sem a dor. A gente se acomoda, está tudo muito bem, a família está fluindo, está entrando dinheiro, status. Status. Então as pessoas vão se iludindo. Isso é um apego. Como é que ela vai se reformar se está tudo bem dentro da visão materialista de ser? Aí vem o látego da dor, o chicote da dor, para a gente despertar, para a gente acordar, para a gente poder entender a raiva que está em nós e não reprimi-la, ou então não extravasá-la agressivamente no outro. Pois é, companheiros. Então, isso chamamos de maturidade do senso moral. O espírito vai se maturando diante da dor. Leon Denis que diz que a dor educa, a dor aperfeiçoa e a dor nos sensibiliza. As criaturas necessitam da sensibilização. Estarem acessíveis, suscetíveis. Isso é um grau de maturidade. Muitos de nós ainda vivemos o que chamamos de infância psicológica, infância espiritual, porque ainda não amadurecemos. A dor vem, muitas vezes a mancheias, para nos amadurecer. É importante, diz Anise, identificar qual o motivo que gerou a raiva e auxiliar a compreender que aquele sentimento é normal e não gerar cada vez mais coerção. Nós somos coercitivos, nós impomos pela violência. Não. Temos que mostrar à criatura, ao jovem, à criança, que aquele sentimento é normal. Ensiná-la a lidar com a raiva, sem negá-la, sem reprimi-la, mas agir de forma não ofensiva, porque nós somos ofensivos, para uma solução e reparação do ocorrido, como também estimular aqueles que estamos orientando a seguir em frente,
para que não haja armazenamento de ressentimentos, de sofrimentos, de mágoas. Porque quando violentamos ofensivamente, estamos gerando mágoas que serão dilaceradoras na organização psíquica, mental e física. Será que nós já estamos entendendo a gênese das doenças? Temos que repensar sobre isto. Não existe a doença, meus irmãos. Vocês estão ouvindo isso de um médico. Eu sou ousado. Eu sou atrevido mesmo. Sempre fui. Não existe a doença. Ora, não, doutor. Como é que não existe a doença? Não. Existe o doente. A doença orgânica e física significa doença da alma. Então nós precisamos atacar a alma. Claro, não estou negando absolutamente a utilização de remédios. Você está com uma infecção, eu não tenho que neste momento atacar a alma. Eu tenho que atacar o corpo. Eu tenho que usar um antibiótico. Eu tenho que combater um micro-organismo. Mas não seria só isso. O que gerou a infecção? Sabemos perfeitamente, dentro da medicina da alma, que o estresse, a ansiedade, faz cair o nosso sistema imunológico. A imunodepressão. É lá o hipotálamo fabricando o hormônio do estresse em sua origem. Para chegar na suprarrenal, elaborar o cortisol e a adrenalina, que quando constante, vai gerar uma imunodeficiência. Os nossos anticorpos definham e as bactérias agradecem profusamente. Então eu tenho que tratar a doença física? Claro que eu tenho. Mas eu também tenho que buscar a questão mental. Mas muitos vão retrucar. Como? Plano de saúde? SUS? Isso é uma outra questão. É uma outra questão de uma reformulação do ser para mudar uma política. Se a política está doente, se as instituições estão doentes, é porque elas foram criadas por seres doentes. Ah, doutor, muito bonito isso, mas a solução? A solução está em casa. Formarmos homens de bem. Está aqui a orientação. Fazer com que ele compreenda a sua raiva. Por que esta raiva? Por que ele chutou o balde? Por que ele chutou a parede? Por que ele agrediu o gatinho? Meu filho, vamos sentar aqui, vamos conversar. Por que você está com raiva? E a doutrina espírita é maravilhosa. Sabemos que há todo um contexto psicológico, há todo um contexto espiritual, culto do evangelho no lar, evangelização da criança, e todos os artifícios que a doutrina espírita nos oferece, a casa espírita nos oferece. Temos que investir na criança, é nossa responsabilidade. Isso foi programado no mundo espiritual. Pai, mãe, o futuro encarnante. Vamos estudar a reencarnação do Segismundo e vamos ver isso. Nós nos reunimos para nos amarmos, quando lá atrás nós nos dilapidamos pela violência e pela agressividade e pelo homicídio. Os lares, dizem os espíritos, é o cadinho do lar. Cadinho é aquele grande recipiente onde se processam transformações químicas férvidas, efervescentes. E o lar ferve. Porque são espíritos que se reuniram para formar uma família. Quando antes foram desafetos, quando antes se destruíram, se mataram, só que a gente não lembra. Ainda bem. Vocês já pensaram se a gente fosse lembrar?
que o papai te matou em outra vida, ou você matou seu pai, a relação seria insustentável. É o beneplácito do esquecimento. E aí Deus criou a beleza da maternidade, da vida intrauterina, daqueles 9 meses. Por que será que um embrião que depois vira um feto fica 9 meses no ventre da mãe? Quando em Júpiter, essa infância é rápida, esse período é rápido, porque é um planeta mais evoluído. Mas esses 9 meses é para que haja essa conectividade da mãe, nesse processo maravilhoso, gestacional, para que haja uma transfusão de energias da mãe para o filho, futuro filho, e do filho para com a mãe. A sabedoria divina é maravilhosa. Ah, mas depois vem o trauma do nascimento. Sim, mas aí Deus é tão maravilhoso para que não haja uma interrupção dessa ligação e cria a amamentação. O filho ligado à mãe através do leite materno, do primeiro leite, chamamos de colostro. E é todo um processo. A criança com aquela aparência bonitinha, agradável, para que a mãe, eu falo da mãe, também falo do pai, possa ter um carinho, possa ter um afeto, uma dedicação. Mas não pode parar por aí. Nós temos que mudar valores. Diálogo, companheiros. O diálogo é fundamental. Então, para a gente terminar, engana-se todo indivíduo que tenta esconder ou abafar a raiva. Acreditar que, pelo fato de tê-la ocultado, passou aquele momento, acabou e esqueceu. Não! A raiva continua, aguardando oportunidades para se manifestar novamente e ganhando corpo. É raiva sobre raiva. A gente vai acumulando isto, vai se abarrotando disso. Então a raiva permanece encoberta, às vezes, por longos anos. Porém, diz a doutora Nise, jamais dormita eternamente. O que é nosso é nosso. Então, em determinado momento, ela vai se manifestar. E que venha, que se manifeste, para que a gente possa controlá-la. Orar no momento de raiva, no momento de irritabilidade, no momento de impaciência, no momento diante de uma pessoa mal educada. A gente respirar fundo. Vocês não treinaram aqui com a Clélia? Vamos botar isso em prática lá fora. Aquele mal educado que fura a fila, aquele motorista que te dá uma fechada. Pois é, é o momento de respirarmos fundo, expirarmos lentamente, buscar o equilíbrio, buscar a compreensão da ira que está surgindo, para não pecarmos. Como disse Paulo, irai-vos, mas não pequeis. Não acrescentais o sol sobre a vossa ira. Muita paz a todos. Terminado o espaço, a distribuição da água, vamos pedir para que acendam as luzes. Antes de pedir ao nosso visitante para fazer a prece final, queria lembrar da carona solidária, que nós estamos num lugar escuro, distante, não ofereçam carona. Queria lembrar da nossa campanha permanente de arrecadação de alimentos e queria dizer que nós estamos precisando de leite. Quem puder trazer leite, ajudar a gente com leite, tem essa época de frio, muita criança. Então, quem puder ajudar, a gente agradece muito. Vocês têm ajudado bastante, a gente tem conseguido ajudar muitas pessoas nesse momento aí difícil, para algumas famílias. A gente agradece muito, tá? Muito obrigado. Bendito e amoroso Pai, profunda sabedoria e amor, que designou o seu Filho
pleno, repleto desse amor, a nos trazer este sentimento abastecedor de nossas mentes e corações. Ó Jesus, consolai nossas almas, aquecei nossos corações, mediante este sentimento que precisamos nos nutrir para avançar em direção a Ti. Ouvimos distantemente a Tua frase: vinde a mim, vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. Sabemos que seu fardo é leve e seu jugo suave. Iremos sim até Ti, Jesus, para nos reabastecer, para nos alimentar, para termos força, sermos robustos espiritualmente, carregando nossas cruzes que estão de acordo com as nossas programações e Te seguindo, Jesus. Vamos sentindo, nessa nossa grande e longa jornada, esse tapete maravilhoso que Tu nos deixaste. Um tapete de luminosidade, um tapete de estrelas a refulgir o Teu sentimento maior. Ó Jesus, consolai-nos em nossos sofrimentos, em nossas dificuldades. E tantos irmãos que são nossos irmãos, que estão aí em convulsões morais, nos sanatórios, nos hospícios, em leitos de dor, em vias públicas, os excluídos, os desassistidos, que as Tuas bênçãos recaiam sobre todos, para que suas dores se minimizem e possam se soerguer para Te encontrar, Jesus. Assim, felizes estamos pela oportunidade que nos foi concedida neste momento tão aprazado de estarmos aqui dividindo esses estudos para o nosso engrandecimento, pois esta doutrina, dirigida por Ti, é o Consolador prometido. Que este consolo seja o grande combustível para a nossa evolução moral e espiritual. E a Ti, Jesus, só pedimos, genuflexos, para que esteja em nossos corações sempre, para que não desanimemos, para que não sucumbamos e possamos Te seguir firmes, altivos, ao Teu lado, Mestre, sempre ao Teu lado. Pedimos então, nesse instante delicado de grande enlevo, a permissão para o encerramento das nossas atividades. Ó Jesus, esteja conosco, hoje e sempre, graças Te damos. Boa noite, bom retorno a todos, muito obrigado.